os contemporâneos nos julguem, não é? Por todos os erros que nós cometemos. Muito bem. Começando então pelo Nietzsche, nós estamos na aula 10, tá, pessoal? Aqueles alunos que não mandam para mim nenhum tipo de lição, jamais, eu pediria em nome do Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo sabe, que começassem a mandar suas lições, mesmo que seja cópia da correção que nós vamos fazer agora. Ontem à noite, por exemplo, eu recebi o e-mail da Isabela Tabarelli com as lições, fiquei muito agradecido, né? Quer dizer, e não pensem que essas coisas passam em branco no universo. O universo percebe tudo. O universo vê tudo, o universo sabe tudo, né? Então, eu tenho aqui até o meu pequenino altar, olha aqui, né? Deixa eu tirar o jornal para vocês verem. Aqui está Shiva, cujo coração é maior por dentro do que por fora, né? E ela vê tudo. Então, por favor, eu peço a vocês que façam as lições e mandem para mim. Principalmente aquele aluno que nunca mandou lição nenhuma. Nós não vamos citar nomes, né? Nosso objetivo não é humilhar nenhum aluno, não é fazer que nenhum aluno seja alvo de bullying, mas tem aluno que não mandou nenhuma lição desde março. Desde março. Ontem eu perdi uma amiga queridíssima, a professora Tamara, muito, muito triste com isso. Aí eu fiquei pensando depois, entre as muitas coisas que eu pensei, entre o momento que eu soube do passamento dela e o início dessa aula, e se eu tivesse esse mesmo destino de hoje para amanhã, não se sabe, né? Não se sabe, navegar é preciso, viver não é preciso, já dizia Fernando Pessoa. Aí vocês me veriam passar por outro lado do mistério, sem as lições. A minha amiga, a professora Tamara, ela é generosa, ainda é. Nós somos cristãos, nós acreditamos na vida após a morte. Mas eu não sou generoso. E eu vou voltar para puxar o pé e a perna de cada um à noite com a mão gelada da morte, daquele que não tiver entregue a lição. A mão gelada da morte vai atingir cada um de vocês que não tiver entregue a lição. Guilherme, você está livre de receber a mão gelada da morte, mas tem aluno que vai receber as duas mãos geladas da morte, caso ocorra o meu passamento. Lembrando, professora Tamara, eu repito, ela é extremamente generosa. Eu não. Vocês terão pesadelos comigo, aqueles que não entregam a lição. Vocês sofrerão de pesadelos horríveis, em que vocês estarão mergulhados de cabeça para baixo, num mar de apostilas e livros e coisas. Mandem a lição. Mandem a lição pelo 964-71-2214 ou pelo e-mail marcio.primac@gmail.com. Muito bem. Isso posto, podemos começar a nossa correção de filosofia. Ainda hoje eu revia essas questões e via como tudo não passa de uma grande ilusão, né? Mentira e verdade no sentido extramoral de Nietzsche. Esse livro, novamente, ele foi buscado, né? Ali o autor da apostila, repito novamente, me fez o favor de buscar na coleção Os Pensadores, né? E nessa coleção Os Pensadores, na primeira questão, ele faz uma referência a um fragmento longo, né, do livro de Nietzsche, que eu nem copiei, eu tenho aqui o livro, então
No trecho anterior, que é esse que eu vou ler, né, que está lá na página 27, acho, 26, Nietzsche apresenta uma leitura acerca do intelecto humano, em que ele nos prova que o intelecto humano não passa de uma ilusão, que o intelecto humano é nada diante do universo. Eu vou ler só alguns trechos, que é um trecho muito longo, né? Ele diz assim, ó, só o comecinho, abre aspas, em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares. Isso aqui parece início do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Aí ele diz assim, ó, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Quer dizer, como o intelecto humano não é nada, como ele é uma ilusão. Aí depois ele diz no outro parágrafo, é notável que o intelecto seja capaz disso. Justamente ele, que foi concedido apenas como meio de auxiliar aos mais infelizes, delicados e perecíveis dos seres. Agora a parte que interessa para resolver a questão. O intelecto, o intelecto desdobra suas forças mestras no disfarce, dizendo a mentira, né? Isto é, pois este é o meio pelo qual os indivíduos mais fracos se conservam. Então, através da mentira, do disfarce, da metafísica, é que nós utilizamos aí da metáfora, perdão, que nós utilizamos o intelecto. Ele também diz, olha aqui, ó, homens, aqui, pode-se perceber completamente como se estivesse em uma vitrine iluminada. Não lhe cala a natureza quase tudo mesmo sobre o seu corpo em uma consciência orgulhosa, charlatã, quer dizer, mentirosa. Assim, ele nos diz claramente, o intelecto é associado ao engano, ao disfarce, num distanciamento da metafísica, né? Veja, por que metafísica? Porque o próprio título do livro já diz isso. Vamos lá, sobre a mentira e a verdade no sentido extramoral, quer dizer, tirando toda a moralidade. Moralidade é química. Moralidade. Tirando toda a moralidade, tirando toda a metafísica, se despindo de preconceitos, o que sobra é isso. O que sobra é mentira, o que sobra é disfarce. Bom, depois nós temos aí uma questão do Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro. Aqui é questão para acesso ao ensino médio, né? Então deve ser mais fácil. Isso aqui são, então, alunos de nono ano que querem ingressar no Colégio Pedro II, respondem questões desse tipo sobre Nietzsche no nono ano. Enquanto o homem, guiado por conceitos e abstrações, através destes, se defende da infelicidade, isso está bem aqui no final do texto, ó. Bem aqui no final do texto, ó. O homem instruído pela experiência e que se governa por conceitos, ele que de resto só procura retidão, verdade, imunidade a ilusões, proteção contra as tentações da fascinação, desempenha agora na infelicidade a obra-prima do disfarce. Como aquele na felicidade não traz um rosto humano palpitante e móvel, mas como que uma máscara, com digno equilíbrio de traços, não grita e nem sequer altera a voz. Se uma boa nuvem de chuva se derrama sobre ele, ele se envolve em seu manto e parte a passos lentos debaixo dela. Esse é o homem intuitivo. Agora veja aqui como ele fala sobre o homem racional. Ó.
Enquanto o homem guiado por conceitos e abstrações, foi a parte que eu li. Bom, a crítica de Nietzsche presente no fragmento se dirige à ideia do homem conceitual apenas, né? Olha aqui, ó, a redução do conhecimento apenas ao teórico, né? Ó, que forma o ser humano que não consegue obter contentamento na integração com a sua existência. Ele se nega, e ao se negar como indivíduo, como ser, ele se torna infeliz. Ao não aceitar aquilo que se é, você se torna infeliz. Por isso que o Nietzsche nos fala ser aquilo que se é. Né? O lobo, a águia, não devem ter vergonha de ser lobo e águia. O lobo, a águia, não devem se comportar como cordeiros, como carneiros. Seja aquilo que você é. Universidade Federal de Sazonais. Não sei, SJ? Sabe Deus o que é isso aqui, né? Bom, na filosofia de Nietzsche, é fundamental entender a crítica à metafísica, quer dizer, aquilo que não está diretamente ligado à realidade. O Nietzsche diz que a metafísica só nos engana, que a metafísica nos ilude. Nesse sentido, é correto afirmar que essa crítica é isso aqui, ó, né? É a inauguração de uma nova forma de pensar a metafísica através do método genealógico. Como que é isso, pessoal? Lembra, o Nietzsche tem um livro fundamental, talvez o livro mais fácil de entender, chama-se A Genealogia da Moral. Por isso que ele se preocupa tanto com a verdade e a mentira no sentido extramoral. Porque ele vê que a moralidade, ele diz, né, que a moralidade foi sendo construída ao longo do tempo por grupos fracos, em todos os sentidos, para que esses grupos fracos gerassem nos grupos fortes a vergonha de ser forte. E assim, o fraco pudesse mandar no forte. Esse é o Nietzsche. Não é à toa que ele também escreveu um livro Como Filosofar a Golpes de Martelo, né? Questão número 4. A filosofia a golpes de martelo é o subtítulo que Nietzsche dá à obra Götterdämmerung, Crepúsculo dos Ídolos, que também é, por assim dizer, né, Götterdämmerung é o nome em alemão para o Ragnarok, né, para o conflito dos deuses entre si da mitologia nórdica, tá? Que é uma ópera de Richard Wagner, que o Nietzsche admirava, depois brigou com o cara, enfim. Tais golpes são dirigidos, aqui, ó, à razão e à moralidade dos pensadores socráticos, principalmente, e também aos idealistas, né? Como Immanuel Kant, idealista, Hegel, idealista, e Arthur Schopenhauer, outro idealista. Então, ele é um anti-idealista. Um anti-idealista. Tá? Essa é a ideia. Ele é um cara que acha que o idealismo, que nega a realidade, dizendo que o ideal é real e o real é ideal. Dizendo que o real é ideal e o ideal é real, são apenas formas de se enganar, de se mentir. Ok? Vamos para a próxima questão, se eu conseguir mudar de slide, naturalmente. Ali, ó, quinta questão. Nietzsche critica o pensamento socrático platônico. Lembra disso, pessoal? O Nietzsche sempre se apoia nos pré-socráticos. Ele diz, inclusive, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles que mataram a filosofia, que mataram o homem intuitivo, que mataram o homem que era diretamente ligado à natureza, o homem que vivia
na plenitude, o mundo místico e o mundo racional, simultaneamente. Ao eliminar tudo que havia de dionisíaco na nossa vida, tudo que havia de ruptura na nossa vida, de revolucionário, de subversivo, o homem se torna apenas mais um, né? É aquela manada, porque o mito, ele pode ser interpretado de formas diferentes pelas pessoas. Agora, a racionalidade não, ela é uma só, tá? Ele também critica a tradição judaico-cristã, que ele diz que foi o jeito que os judeus, por isso que os nazistas adotaram Nietzsche, né? Foi o jeito que judeus e cristãos, que sempre foram perseguidos, uma religião de povos perseguidos, foi o jeito que esses grupos encontraram para mandar, para fazer com que aqueles que mandavam neles tivessem vergonha. Romanos, bárbaros, etc. É a moral do rebanho. Por terem desenvolvido uma razão e uma moral que subjugaram as forças instintivas e vitais do ser humano. Tá? Para Nietzsche, o que gera vida é verdade. O que não gera vida não é verdade. A ponto de domesticar a vontade de potência do ser humano e transformá-lo num ser fraco e doentio. Né? Então, essa era a ideia do Nietzsche, de que esses grupos perseguidos, para poder mandar nos grupos mais fortes, reduzem esse grupo, como eu disse, de tal forma que a águia quer se comportar como galinha, de tal forma que o lobo quer se comportar como um poodle. Bom, ao criticar, bom, aparece a 1 e a 8 são as certas, né? Vamos ver essas duas certas e as duas erradas, tá? Ao criticar a moral tradicional racionalista considerada hipócrita e decadente, hipócrita porque ela se apoia em fingimentos, decadente porque ela não provoca vida, ela provoca morte. Nietzsche propõe uma moral não repressiva, seja aquilo que você é, seja aquilo que você faz, que permite o livre curso dos instintos, seja dionisíaco, de modo que, e não apenas apolíneo, né? De modo que o ser humano forte possa, ao mesmo tempo, acompanhar e superar o movimento contraditório e antagônico da vida. Os fortes devem ser fortes, sem se importar com os fracos, porque aí os fracos vão desaparecendo e vão, com o tempo, sobrando somente os fortes. Olha, isso aí caiu na interpretação nazista assim como uma luva, né? Por isso que o Nietzsche, coitado, virou um marginal da filosofia. Para Nietzsche, o super-homem, Untermensch, que os nazistas levam para Hitler, né? O super-homem, deveria ter a missão de criar uma raça capaz de dominar a humanidade, sendo por isso necessário aniquilar o mais fraco. Não, ele diz, entendam, ele diz que ninguém vai ser fraco, que todos vão ser fortes. Você não quer analisar, aniquilar o fraco, você quer aniquilar a fraqueza, não o fraco. Porque em potência, todos nós somos fortes. É só eliminar esse arcabouço de fraqueza que nos foi imposto que todos serão fortes. Então não haverá aniquilação do fraco, mas sim da fraqueza. Nietzsche concorda com o marxismo quando esse afirma que a história é a história da luta de classes. Não, Nietzsche nunca traz, né, a ideia de luta de classes. Ele está bem distante disso, né? Para ele o que importa é o ser humano na sua forma original, tá? Nietzsche identifica dois grandes tipos de moral: a moral aristocrática de senhores e a moral plebeia, a moral dos escravos. Lembra a idade do leão e a idade do camelo? O leão que diz eu quero e o camelo que diz eu obedeço. Abaixa a cabeça e atravessa o deserto da existência. A moral dos escravos é caracterizada pelo ressentimento, pela inveja, pela vingança. É aquela que nega os valores vitais
e nutre a impotência. Eu não posso fazer porque a culpa é do outro. Eu não posso fazer porque o sistema não permite. Eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer e não faz. Fica parado. Sexta questão da Unesp. Dois textos aí, um do Seixonoye, interessante, né? E um de Nietzsche. Seixonoye, vocês lembram, né? Aquela, acho que é uma organização religiosa, né? De origem oriental, que tem aquele livrinho o Acendedor e tem aquela folhinha que a gente põe dia a dia e lê aquilo ali, né? Bom, vamos ler o que diz aí o Seixonoye. Palavras de Luz, 2013. O ser humano é a flor do céu que desabrocha na terra. Olha que bonito. Sua mente, sua semente foi plantada por Deus. Sua bela imagem foi projetada por Deus e seu perfume agradável foi também presenteado por Deus. Não devemos perder essa bela imagem, nem o agradável perfume. Nosso belo desabrochar é a manifestação de Deus, da glória de Deus. Então é de cima para baixo, né? Deus nos fez. Está aqui, ó. Ó. O texto número 1 exalta o ser humano como criatura de Deus. Portanto, se nós somos uma criatura de Deus, nós somos centrais. Agora, o Nietzsche. Aquele mesmo primeiro trecho que a gente leu agora há pouco. Em algum remoto rincão do universo cintilante, que se derramam sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro, que é o Sol, em que os animais inteligentes, que somos nós, inventaram o conhecimento que nós não temos. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, né, que a natureza tem uma escala de bilhões de anos, né, na natureza congelou-se o astro, o Sol daqui a alguns bilhões de anos aí, ele se congela mesmo, né, e os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim poderia alguém inventar uma fábula, e nem por isso teria ilustrado suficientemente, quer dizer, mesmo essa fábula, né, mostrando como nós somos passageiros, seria suficiente para mostrar quão lamentável, fantasmagórico e fugaz, sem finalidade, gratuito, fica o intelecto humano dentro da natureza. Então, a natureza e o homem dentro da natureza é muito maior do que o nosso intelecto, né? Quando só sobrarem as baratas, se sobrarem, não vai sobrar intelecto. Houve eternidades em que ela não estava antes do intelecto, né? Quando, de novo, ela tiver passado, nada terá acontecido. Nós vamos passar, a humanidade vai passar, o universo, como nós o conhecemos, talvez se junte de novo no ovo cósmico, na teoria dos universos inflacionários, para um Big Crunch, para um novo Big Bang. E nada, ninguém, de forma nenhuma, vai lembrar desse momento que nós estamos passando agora. Os textos citados apresentam concepções filosóficas distintas sobre o lugar do ser humano no universo. Discorra brevemente sobre essas diferenças, considerando o teor antropocêntrico, antropocentrismo, né? O homem é o centro de todas as coisas, né? Tá? Então tá aqui, ó, antropocentrismo muito claro no número 1, no texto número 1, né? O texto 2 observa o aspecto fugidio da existência diante da grandeza do universo e da natureza. Nós não somos nada. Nada. Tá? E aí tem uma conclusãozinha, né? Daí resulta a necessidade de uma postura crítica diante das narrativas sobre o ser humano, que ao exaltá-lo diminui o papel dos seus atos e da sua vontade. Sétima questão, item A e B. Na sua apresentação do ensaio sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral de Nietzsche, o professor Antônio Edmilson Pascoal observa aqui. Então, é um cara lendo Nietzsche. E aí ele comenta Nietzsche. O intelecto, e por conseguinte o conhecimento abstrato, que é seu modo de operar,
possui apenas uma função: é o meio para a sobrevivência do animal homem, do mesmo modo como outros animais usam garras, chifres e presas. Como nós não temos isso, o Nietzsche já diz aqui, vedado travar uma luta pela existência com chifres, presas ou garras aguçadas. No homem, a arte do disfarce chega a seu ápice. O engano, o lisonjear, o mentir e ludibriar. Por esse motivo, é isso, né? Por esse motivo, não se pode esperar do intelecto e do conhecimento abstrato qualquer desvelamento do mundo que apresente sua essência última, a coisa em si. Nós não chegamos à essência das coisas através da racionalidade, porque ela é superficial. Só o instinto nos leva e a volta ao nosso estado natural nos leva a decodificar a natureza e as coisas da natureza tal qual elas são em si mesmas. Segundo Nietzsche, né, pessoal? Segundo Nietzsche, o cara que está lendo Nietzsche aí. Eu estou decodificando para vocês isso, tá? Então, estou traduzindo para vocês o que ele quer dizer, tá? A racionalidade, ela não consegue ir além da aparência, na visão de Nietzsche. É preciso que o homem se integre novamente à natureza para que de dentro para fora ele possa traduzir essa natureza. Senão vai ser sempre uma visão externa, né? Bom, vamos ver o que ele termina de dizer ali. Para Nietzsche, qualquer para Nietzsche, qualquer pretensão acerca do intelecto que o lance para além dessa sua capacidade só pode ocorrer por uma ilusão do próprio intelecto. Então, é o que o intelecto vê, e aí ele tenta traduzir. Imagine que você fosse apresentado alguma coisa que você nunca viu, né? Sei lá, uma criança quando vê um avião pela primeira vez, ou quando ela vê o mar pela primeira vez, ou quando ela vê a espuma do mar ou o sal do mar pela primeira vez. Você acha que alguém jogou sal no mar? Você acha que alguém jogou sabão em pó no mar, como eu achava? E aí uma vez me falaram que tinha uma cidade chamada Registro, e eu achava que lá em Registro é que abria a água para passar o mar. Quer dizer, me foi apresentado alguma coisa e eu tentei, com o meu intelecto reduzidíssimo, dar uma explicação lógica, racional para aquilo. Entendeu? Você não ultrapassa isso. E qualquer sentido que se encontre por trás da vida só poderá fazê-lo porque foi ele mesmo que o colocou ali. E aquilo para mim fazia sentido, porque era o que eu tinha criado. Né? Explique por que a seguinte afirmação de Aristóteles poderia ser considerada como um exemplo da espécie de pretensão do intelecto criticada por Nietzsche. O homem é, por natureza, olha o Aristóteles, atribuindo alguma coisa da natureza ao homem. O homem é, por natureza, um animal social. Como ele sabe disso? Ele conhece o homem na sua natureza íntima? Bom, aqui o que os alunos devem argumentar? Primeiro, Aristóteles pretende, com sua afirmação, apontar a vida social como a realização da natureza humana, que talvez não seja, né? Quem garante que é? Você está olhando de fora para dentro, você não lembra mais como você era lá na natureza, né? Dois, enquanto para Nietzsche, ao contrário de Aristóteles, o intelecto tem uma função instrumental, quer dizer, é uma ferramenta para nos defender, tá? Para Aristóteles, o intelecto é propriamente a maneira correta de entender o mundo, né? Qualquer pretensão que seja fundamentada na suposta natureza humana, suposta, quer dizer, talvez seja, mas talvez não seja, eu não sei, tá? E ultrapasse essa função instrumental, como faz Aristóteles, será sempre objeto da crítica de Nietzsche, tá bom? Então, qualquer pretensão a entendimentos do que seja a natureza é criticada por Nietzsche. Explique por que a seguinte afirmação de Descartes poderia ser considerada como um exemplo da espécie de pretensão do intelecto criticada por Nietzsche. Eu sou uma coisa que pensa. E aí o Nietzsche vai te perguntar, quem diz que você é uma coisa? Como você sabe que você é uma coisa?
E quem diz que as coisas pensam? Descartes compreende o pensamento como a essência última da natureza humana. Lembra? Pode tirar tudo de mim, só não pode tirar o pensamento. Je pense donc que je suis. Penso, logo existo. Para Nietzsche, não. Existo. E uso o pensamento para continuar existindo. Reduzindo todas as manifestações a uma mera modificação da substância. A teoria do gênio maligno, né? Alguém que está tentando me enganar. Enquanto que, para Nietzsche, o pensamento é uma abstração do intelecto, né? Que ultrapassa o antropomorfismo da verdade, tá? Então, para Nietzsche, o pensamento é ferramenta, para Descartes, o pensamento é existência. Ok? Questão número 8. Enquanto o indivíduo, em contraposição a outros indivíduos, quer conservar-se, todo mundo quer viver. A não ser que você seja suicida, né? Mas, em geral, as pessoas querem viver. Quer conservar-se, ele usa o intelecto em um estado natural das coisas. No mais das vezes, somente para a representação, não para aquilo que é, mas para a representação. Porque o homem, ao mesmo tempo, por necessidade e tédio, necessidade no sentido de que a vida social é mais fácil, e tédio, ficar sozinho o tempo todo é um tédio, é depressivo. Quer existir socialmente e em rebanho. Precisa de um acordo de paz. Aqui é o contrato social, né? Aqui é o contrato social. E se esforça para que, pelo menos, a máquina bellum hominum contra homines, a guerra de todos contra todos, né? O famoso homem é lobo do homem, do Thomas Hobbes, desapareça de seu mundo. Então, o homem quer a paz, basicamente. Esse tratado de paz, esse contrato social, traz consigo algo que parece ser o primeiro passo para alcançar aquele enigmático impulso à verdade. Os homens, nisso, não procuram tanto evitar serem enganados. Olha que interessante isso aqui. Os homens não procuram evitar ser enganados. Mas o que eles não gostam? Eles não gostam de ser prejudicados pelo engano. Tá? Você não liga muito quando você está sendo enganado ou quando você está vendo alguém ser enganado. O problema é quando esse engano te traz prejuízo. Mesmo nesse nível, no fundo, não é a ilusão, mas as consequências da ilusão, tá? De certas espécies de ilusões. É também, em um sentido restrito, semelhante que o homem quer somente a verdade. Ele quer a consequência boa da verdade, que conserva a vida. Diante do conhecimento puro, sem consequências, ele é indiferente, tanto faz a coisa em si. Tanto faz. Se não me prejudica nem me ajuda, tanto faz. Diante das verdades, talvez perniciosas e destrutivas, ele tem uma disposição até mesmo hostil. Se ele sente que uma verdade, alguma proposição está sendo ruim para ele, ele se torna hostil. Na sequência da passagem acima, Nietzsche apresentará a sua tese do caráter antropomórfico, forma humana, da verdade. A verdade é aquilo que o homem cria como abstração para entender o mundo, para poder se defender, para poder não perecer, estabelecer a paz. Há elementos na passagem que antecipam o conteúdo dessa tese? Cite e analise um deles. Vamos lá. Primeiro, a falsa crença de que as coisas estão diante de si e o esquecimento de que não há conhecimento direto do mundo, mas apenas metáforas, simbologias. 2. As espécies, formas e conceitos, aqui era uma só, tá? Como uma propriedade não da natureza, mas do homem, né? Uma metáfora intuitiva do que o homem fez. Terceiro,
O conhecimento é um resultado das impressões para imagens. Lembra que a gente viu a vibração lá? Tá? E a vibração se transforma em palavra, em conceito. Interessante, né? A areinha vibrando, fazia o desenho, permitindo até que um surdo ouvisse. Porque, na verdade, ao observar aquela vibração, fazer aquele desenho, ele tem a ideia do que está acontecendo ali. Ele pode até imaginar um som para aquilo, caso ele tenha a ideia de um som. A hierarquia entre imagens, palavras e conceitos. 4. Ausência de um ponto de verdade universalmente válido. Nada é universalmente válido que não leve em conta o ser humano. Então, as coisas são aquilo que o ser humano, para o ser humano, as coisas são para o ser humano aquilo que o ser humano determina que elas são, mesmo que não seja. Você chama o cachorro de cachorro, quando você poderia chamá-lo de charanarébia, andarébia, não sei. Charanabaia, não sei. Mas você chama o cachorro de cachorro. Você dá nome para as coisas. Desde o Aristóteles a gente faz isso. A gente fica dando nome, nome, nome. A gente quer nomear, está na Bíblia. E aí o homem deu nome para o peixe, deu nome para não sei. Sabe? Ok? O ser humano tomado como medida do conhecimento das coisas. Nós reduzimos tudo ao nosso conhecimento. Inclusive, Nietzsche dizia que a matemática reduz a vida a uma lição de aritmética, né? Bom, agora nós já estamos indo para os exercícios de revisão, é isso? Não, é o último, só tem um. O que é, portanto, a verdade? Aí é o Nietzsche falando, né? E depois nós vamos ter o Foucault, aquele que só fala sobre relações de poder. O que é a verdade? Uma multidão móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos. Uma criação humana que adequa a realidade à nossa capacidade de abstração. Só isso é a verdade. Então a verdade não existe. Se você perguntar o que é a verdade para um leão, vai dizer que a verdade é, sei lá, a zebra que ele quer comer. Que ele tem que comer e cuidar da cria, sei lá. Pronto. Que depois de um longo uso pareceram estáveis, canônicas e obrigatórias. Quer dizer, de tanto falar a mesma coisa, o próprio Goebbels já dizia isso lá na Alemanha nazista, né? Uma mentira repetida 1000 vezes pode se transformar ou se transforma numa verdade, né? Minta bastante. Kit gay, mamadeira de piroca, o Brasil vai virar vuvuzela, comunista, pronto. Isso vai sendo repetido tantas vezes que vira verdade. Depois de um longo uso, parecem estáveis, canônicas e obrigatórias aos olhos de um povo, de um novo. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu, que são metáforas gastas, que perderam a sua força sensível, uma moeda que perdeu sua efígie, sua imagem, e que não é considerada mais uma moeda, mas apenas um pedaço de metal, né? Perdeu sua identidade, a verdade perdeu sua identidade. Bom, agora o Foucault falando. Cada sociedade tem a sua verdade, sua política geral de verdade. Isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros. O que é verdade aqui não é verdade na Arábia Saudita, que não é verdade na China, que não é verdade para os índios, etc. Eu estou com mal olhado. Bom, brrr, brrr, brrr. Mecanismos e instâncias que permitem distinguir enunciados verdadeiros dos falsos. A maneira como sanciona uns e outros, as técnicas e procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade. Então, em alguns lugares, a verdade cartesiana, numérica, em outras sociedades, como a sociedade hindu, a verdade analítica. O estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro, basicamente os cientistas, né? Estabeleça uma comparação entre os dois textos, né? Nietzsche, aqueles são mais próximos, né? O Nietzsche fala a respeito do caráter arbitrário da verdade, enquanto Foucault chama a atenção
para a existência de técnicas para obtenção da verdade que variam de acordo com o grupo que está no poder, certo? O grupo que está no poder. O grupo que está no poder é que determina o que é verdade, em que nós devemos acreditar. Muito bem. Então, esse é o Nietzsche. Agora, eu vou pedir para vocês mudarem o chip um pouquinho. Vamos fechar o Nietzsche e vamos para sociologia, né? Vamos mudar o jazz aí e vamos um pouquinho agora para a nossa querida sociologia, né? Olha aqui, espera um pouquinho. Qual é a resposta da 3? Você pegou, Guilherme, a resposta da 3 ou não? Não? Espera aí que eu vou te pegar aqui. Agora eu tenho que abrir de novo aqui. Atenção. Aqui. Resposta da 3, alternativa B. Tá? Uma nova forma de pensar sem a metafísica, através do método genealógico, analisando a origem das coisas. Bom, agora vamos para a sociologia. Lá na página 27, né? Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte, aulas 11 e 12, né? Se vocês observarem, o que nós temos aí é uma linha de montagem, né? É uma linha de montagem típica do período fordista. Aqui na parte de baixo estão peças que vão sendo reabastecidas, e aqui está um trabalhador altamente especializado em uma única tarefa, tá? E assim ele passava a vida toda repetindo essa mesma tarefa, tá? Nós não temos autonomia do produtor aqui, imagina. A tarefa está passando diante dele e ele vai fazer um serviço. A divisão sexual do trabalho. Não, a divisão sexual do trabalho se refere àquilo que geralmente é associado a trabalho de mulher e trabalho de homem, né? O que já, graças a Deus, está sendo vencido pela nossa sociedade. Então, é o trabalho fordista repetitivo, né? Empregados qualificados, não. Empregados disciplinados, empregados especializados, vai, no máximo, tá? Incentiva a criatividade dos funcionários, não mesmo, né? Bom, a introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores na sua organização. O uso de tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida. Tá certo, né? Quer dizer, quanto mais tecnologia, menos necessidade de trabalho humano, tá? E menos tempo para produzir uma mesma coisa. Isso também ajuda, né, levando lá para o outro lado, a explicar o aparecimento, por exemplo, da indústria do entretenimento, da indústria do turismo, né? Uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários. Então, aqueles trabalhadores humanos que se reuniam, que discutiam politicamente, que encaminhavam as suas reivindicações para o patrão, né? Esses caras passaram, então, a não existir mais esses coletivos operários. E agora, com a dispersão do home office, isso diminuiu ainda mais essa união dos trabalhadores, né? E uma mudança na organização dos processos de trabalho. Tá. E aí nós temos aqui, vamos lá, esse texto de 2004, né? A utilização de novas tecnologias tem causado alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas por meio da produção caracterizada pelo sistema que nós chamamos sistêmico flexível, tá, pessoal? Modelo sistêmico flexível. Horizontalização, redução dos níveis hierárquicos, qualidade feita pelo próprio trabalhador, utilização intensiva da tecnologia, redução constante dos custos. Vamos lá, uso intensivo do trabalho manual. Não, é o trabalho
tecnificado. Ingresso tardio das mulheres, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores na qualificação laboral, não. Aumento da oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. É o que nós chamamos aí também de Fordismo e transição para o sistema flexível. Então, na segunda alternativa, D de dado. Terceira, estamos testemunhando o reverso da tendência histórica de assalariação do trabalho. É o que nós chamamos agora de precarização, né? O precariado, ou precariato, no lugar do proletariado, o precariado, que foi característica predominante da era industrial. A nova organização dos empreendedores de farol, baseada na tecnologia da informação, visa a administração descentralizadora. Você quer mais descentralizado que está agora? E nem por isso nós paramos, né? Nem por isso nós paramos, nós continuamos tendo as nossas aulas, tá? Cada um na sua casa. Há um local físico, que é o Colégio São José, que por assim dizer, dá as orientações que devem ser seguidas, e a gente vai seguindo, né? E funciona. É inegável que funciona. Ah, mas não funciona bem. Ah, mas eu não vejo meus amigos. Por enquanto, talvez você possa, daqui a um tempo, ver seus amigos fora da escola, né? Talvez você possa encontrar seus amigos num ambiente mais libertador até do que a escola. Vai continuar tendo aulas híbridas, vai lá na escola de vez em quando fazer prova, fazer matrícula, pegar as coisas, ter umas aulas eventualmente, ter reforço. Mas eu acho que o modelo híbrido de educação veio para ficar. É a descentralização mesmo, né? Trabalho individualizante. Então, eu não estou aqui com meus colegas falando em volta de mim, nada disso, tá? Não estou com a observação, né? Depois vai ficar gravado, claro, mas nesse instante, aquela política, né, de visualização, aquele panoptismo, né, que nós temos, às vezes, em alguns centros de saber. Bem, as novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, descentralização das tarefas e coordenação em uma rede de comunicação em tempo real, entre continentes, entre os andares ou entre os andares de um mesmo edifício, né? Eu acho fantástico isso. Eu sou um entusiasta, sinceramente, né, do modelo de educação digitalizada. Por exemplo, eu poderia agora estar em Itanhaém dando aula para vocês, em Porto Seguro. Já pensou? Estaria lá em Porto Seguro, vendo o mar, e dando a minha aula aqui de sociologia, interagindo com vocês eletronicamente. Né? Pensou? Vocês poderiam estar na Suíça, no Mato Grosso, em qualquer lugar tendo essa aula. O Sérgio poderia estar na praia tendo essa aula. Por que não? Você liberta também o ser humano da questão física, né? Daquela presença física. No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, essas mudanças têm provocado, então, o avanço do trabalho flexível, está aqui, ó, né? E a terceirização, que é essa ideia de uma descentralização, né? A terceirização como resposta à demanda por inovação com vistas à mobilidade de investimentos. Eu fico pensando esse modelo de trabalho aplicado, por exemplo, aos trabalhadores burocráticos que não lidam com o público no setor público, né? No setor, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, onde eu trabalho. Né? Então, lidar com o sistema do Bolsa Família, do transporte escolar gratuito, notas fiscais, etc., etc., eu poderia fazer aqui da minha casa. E aí a Prefeitura de São Paulo não me pagaria auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio distância, porque eu não estou saindo de casa, não me pagaria aquele auxílio combustível lá, transporte, eu sairia muito mais barato para o contribuinte de São Paulo. Bem, 4.
É verdade que nas democracias o povo, Montesquieu, hein? O povo parece fazer o que quer. A liberdade política não é isso. Deve-se ter sempre em mente o que é independência e o que é liberdade. Liberdade é o direito de fazer o que a lei permite. Lembra, Montesquieu? O império da lei. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que as leis proíbem, não é liberdade. Porque os outros também iam poder. Olha, eu posso matar o outro. Pronto, eu vou lá e mato o outro e pego o que é dele. Isso não é liberdade, porque eu tiro a liberdade do outro viver. E tiram de mim a liberdade de viver, de ser, de existir. Então, o que existe é o império da lei. É fazer tudo o que a lei permite, tudo que esteja dentro da lei. A característica da democracia de Montesquieu é aqui, ó, a conformidade às leis. É o império da lei. Ninguém está acima ou abaixo da lei, tá? Quinta questão. A política foi a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidir sobre aquilo de que nada entendem. Fantástico, né? Fantástico. Paul Valéry, tá? Vamos repetir? A arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. O Ferreiro começou a falar de política, o Alfaiate começou a falar de política. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidir sobre o que não entendem. Vai tomar vacina? Não vai tomar vacina? Fica em casa? Não fica em casa? Né? Apoia o Trump? Não apoia o Trump? Quer dizer, você começa a decidir sobre coisas que você não tem o menor conhecimento. Chega para o governante lá, coitado, uma pauta sobre o uso de radioisótopos no combate à hidrofobia animal. Ele não entende nada disso, mas ele tem que opinar. Ele é compelido a decidir sobre alguma coisa que ele não conhece. Nessa definição, Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos. O primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, né, em que você impede as pessoas de se ocupar daquilo que lhes diz respeito, e o segundo, caracterizado por uma democracia incompleta, já que é a minoria que decide pela maioria. Considerando o texto, qual o elemento comum a esses dois momentos? Está aqui sempre, né? Ó. Quem controla a maioria é a minoria, embora a maioria ache que controla a minoria. Né? Embora você imagine que, o Joe Biden ganhou, ai, que legal, então a maioria do povo americano ganhou. Não, ele é mais do mesmo, só que sem a cor laranja, né? Então é a minoria, as corporações, enfim, é que vão continuar mandando, gente. A burocracia, o deep state, né, o estado profundo, é que continua mandando. Democracia não é bem isso, né? Democracia é a vontade da maioria, só que temperada com instituições e defesa do direito das minorias, né? Tudo isso comandado por uma minoria de representantes. A definição de eleitor foi tema de artigos das Constituições de 1891 e 1894. Olha que interessante, ó. Vamos ver aqui. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, a primeira Constituição republicana, Estados Unidos do Brasil. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem no sentido de se inscreverem como eleitores na forma da lei. Já a de 34 dizia: são eleitores brasileiros de um ou outro sexo. Então aqui está claro que são homens e mulheres, maiores de 18 anos, não mais 21, e que também se tornem aí registrados como eleitores. Ao comparar os dois, né, nós temos evidentemente aqui, ó, os do sexo masculino apenas na de 1891, né? Tá? Ou então tem que trazer essa distinção que a de 34 traz, né? Homens e mulheres, sem distinção de sexo. Então, essa
Esses são os exercícios de sociologia das aulas 11 e 12 do bloco 1. Semana que vem, na segunda, nós fazemos o bloco 2 e começamos a ver filosofia no Enem, aulas 11 e 12. Daqui a pouco nós nos encontramos novamente. Daqui a pouco nós nos encontramos novamente para fazer aí os exercícios de geografia e história. Descansem essa horinha, façam lanche, etc. E depois, né, relaxem o cérebro. Daqui 1 hora a gente se encontra para fazer geografia e história. Tchauzinho e namastê. Até daqui a pouco.